Olá, graça e paz a todos os queridos e amados irmãos. Devemos agradecer ao Senhor porque temos a oportunidade de ler a Sua Palavra. Estamos lendo no livro dos Salmos. Você pode olhar as outras devocionais anteriores e começar desde o Salmo 1. Hoje nós já faremos a leitura do Salmo 12 e a palavra do Senhor diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Esse salmo ele vai falar da palavra do homem, da palavra de Deus. As notícias que nós ouvimos e presenciamos nestes dias nos trazem dúvidas algumas, incertezas também, não sabemos em quem acreditar. O fato é que, por vezes, muitos destes homens que estão na direção do nosso país, liderando o nosso país, estando à frente de entidades tão importantes, não somente da questão política, quanto questão de saúde, nós não sabemos o que de fato passa no coração de cada um deles. Mas infelizmente, e é bem certo isso, que muitos estão utilizando dessa situação para questões políticas, para se aparecerem, para que sejam vistos, para que numa futura política ou eleição eles possam ser contemplados com a graça da população e assim serem eleitos. Vemos muitas vezes alguns torcendo contra o nosso presidente, a nossa liderança e assim por diante, para que dê tudo errado, para que ele assim perca ali o seu cargo. Tristes, palavras como o salmista vai dizer, de lábios bajuladores e de coração fingido. E o clamor do salmista é: corte o Senhor os lábios desses bajuladores. Meus amados irmãos, em contrapartida, nós temos a palavra do Senhor, que o salmista vai dizer que elas são palavras puras, refinadas, como a prata é refinada no cadinho por 7 vezes. Essa é a palavra do Senhor. Nela não há erro, nela não há bajulação, nela não há incerteza, nela não há dúvida. Meus queridos, nós devemos orar e buscar o Senhor nesses dias para que de fato Deus corte os lábios desses bajuladores, para que o Senhor levante pessoas que realmente estão preocupadas com a condição atual, não preocupadas com a condição futura, a sua condição futura no meio político, e o que ele almeja nesse meio político, mas que o Senhor levante pessoas que estejam preocupadas em resolver essa situação, não só a situação atual desta pandemia, mas também a situação futura que o país certamente passará economicamente. Que o Senhor abra mentes e corações dos nossos líderes, para que não busquem abrir os seus lábios para bajular a população ou muitas vezes colocar a população contra
as nossas autoridades, mas que todos clamemos para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades e aqueles que não estão exercendo a autoridade neste instante, que torçam também para que tudo dê certo e para que as nossas autoridades acertem. Nós sabemos que a direção da nossa vida não deve ser dirigida pelas palavras, nem tampouco das nossas autoridades, mas devem ser dirigidas pela palavra do Senhor, que é pura, que é refinada como a prata e que nós não devemos duvidar. Deus abençoe, queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.